Algum paciente relata que vive num ambiente com narcisistas, a recomendação é falar para esse paciente cortar contato, porque não tem salvação, é isso? Essa é a recomendação oficial dos terapeutas ao redor do mundo hoje em dia. No entanto, na prática, ok? Existe um longo e doloroso processo que o paciente tem que passar, onde ele vai chegar à real conclusão de que qualquer contato com a pessoa narcisista faz mal. Isso pode demorar anos. Porque quando você está lidando com narcisistas, você entra dentro de uma bolha de fantasia onde a realidade é distorcida. E tudo que você sente, tipo, no corpo e no coração, que seria um tratamento injusto da parte da pessoa narcisista, você não consegue verbalizar o que é, porque é muito sutil. São coisas tão sutis, às vezes é mais gritante, se o narcisista tiver um perfil de personalidade mais abertamente agressivo. Mas os abusos são tão sutis que eles vão desestruturando a vítima a ponto dela perder personalidade. Ela não consegue confiar em nada que ela mesma pensa. Então ela não consegue validar para si mesma que o que o narcisista está fazendo com ela é abuso. Você tem alguns exemplos reais, assim, pra gente conseguir entender melhor essa situação? Exemplos reais, se diz assim, na mídia? Ou de pessoas que tu já tratou, que tu conversas, obviamente sem falar o nome, só pra gente... Porque quando a gente traz exemplo, fica mais claro o que tá acontecendo nesse ambiente, né? Eu vou contextualizar no caso da família mesmo, porque é um dos casos mais difíceis de reconhecer. Então vamos lá. Imagina que você cresce num ambiente onde você nunca conseguiu sentir que a sua mãe enxergava você. Então, toda vez que você olhava dentro do olho da sua mãe, ela não estava lá. Você não conseguia ver ela te enxergando. Isso desde a infância. E você achava isso um pouco esquisito, porque quando você via as mães das suas amigas, elas olhavam para as filhas e demonstravam prazer naquele indivíduo. Mas você, até aí tudo bem. E aí você vai percebendo que toda vez que você tem felicidade na sua vida, a sua mãe se incomoda com aquilo. E você percebe, caraca, minha mãe fica infeliz com a minha felicidade. Porque a personalidade dela faz com que ela não consiga ver ninguém tendo sucesso. Qualquer sucesso alheio mostra para ela que ela é um lixo. Então, quando a sua própria mãe vê a sua felicidade, ela começa a colocar várias ideias na sua cabeça de que você não é boa o suficiente, você só teve aquela felicidade porque você é filha dela, aquilo vai embora, você vai errar, você conseguiu aquilo, mas na verdade aquilo é lixo. Pessoas muito negativas. São pessoas profundamente invejosas, falam constantemente mal dos outros, se fazem de vítimas quando são pegas fazendo algo de errado. E como é sua própria mãe ou seu próprio pai, e você chega e fala algo tipo, mãe, será que eu poderia escolher a própria cor da minha própria camisa hoje? Porque tem umas mães nesse perfil. Você não pode, com 30 anos de idade, você não pode escolher a cor da camisa que você vai comprar. Isso é comum, eu não sabia. Sim, sim. É uma invasão total da personalidade da filha ou do filho. É como se essa mãe enxergasse a filha como um boneco vazio que só existe para fazer o que ela quer. E toda vez que esse boneco vazio esboça uma personalidade própria, a pessoa narcisista vai ativa e sadicamente humilhar e menosprezar essa pessoa até a filha ter tanta vergonha de ser ela mesma que ela morre por dentro. E ela vai morrendo por dentro para não perder o vínculo com a mãe. O que é morrer por dentro? Morrer por dentro é ela reprimir, podar, esconder todos os aspectos da própria personalidade que a mãe desaprova. E esses aspectos podem ser: ela é feliz no casamento. Poxa, minha mãe não foi feliz no casamento. Então, minha mãe vai ficar me pressionando, falando, seu marido é lixo, seu marido vai te trair. É só questão de tempo até teu marido fazer isso ou aquilo. E mesmo que meu casamento seja perfeitamente feliz, eu quero agradar a minha mãe. E minha mãe fica colocando ideias na minha cabeça. Então, eu vou ter que ser infeliz nessa área também, porque minha mãe foi. Aí, eu termino com meu marido. Porque é tanta pressão por parte da minha mãe, que fica duas escolhas. Ou eu tenho o amor da minha mãe e eu faço o que ela manda, ou eu perco ela. E quando eu não faço o que ela manda, aí ela pode ter comportamentos altamente manipuladores do tipo, minha filha, eu vou me matar, porque você não faz o que eu mando.
Ou minha filha, ou ela começa a falar com todas as pessoas da igreja sobre como você é uma péssima filha. E ela começa a mandar terceiros para falarem com você sobre como você é uma péssima filha e sabe, tá tratando sua mãe mal. E ninguém da igreja consegue ver que sua mãe, na verdade, tá infeliz com a sua felicidade. Então, eu tô fisicamente bonita. Não posso ser fisicamente bonita. Minha mãe tá meio gorda. Então, como ela fala, olha aí a Tariana toda obcecada com o corpo dela. E, na verdade, eu só tô fazendo exercícios para ter saúde mental. Mas eu entendi que se eu estiver fisicamente bem, isso é ruim para minha mãe. Então, eu vou engordar, especificamente para ser feia. Porque quando eu não brilho muito, a minha mãe não me pune. Então, tudo que você percebe que você brilha mais do que sua mãe, você deixa de brilhar, então você morre. A carreira que você queria seguir, a sua mãe não aprova, porque ela queria ser arquiteta. E como ela não conseguiu e você só serve como um receptáculo vazio das expectativas dela, se você quiser ser qualquer outra coisa médica, ela vai te humilhar, te difamar, te descartar, fazer tratamento de silêncio, te punir, até você abrir mão do que você quer para seguir cegamente a carreira de arquiteta. Poxa, mãe, mas eu estou entrando em depressão. Poxa, mãe, mas eu tenho ideação suicida. E todas as coisas que eu fiz por você... Eu te criei. Então, mães e pais narcisistas quase que sempre usam o fato de que eles te criaram como uma dívida eterna, para você jamais conseguir escolher suas próprias coisas. Então, é uma competição constante, uma rivalidade constante entre o pai ou a mãe narcisista e os filhos. E você percebe que se você tiver qualquer sucesso pessoal, você perde o amor deles. Então você abre mão dos seus talentos, dos seus dons, dos seus relacionamentos, da sua felicidade, da sua expansão, da sua saúde mental, para especificamente ficar pequena, com doença mental, fisicamente mal, só para conseguir pertencer a um ambiente familiar onde ninguém pode brilhar mais do que o narcisista. Mas, obviamente, isso não acontece assim de forma clara. Não tem como observar isso, não tá por cima do radar. Isso aí acontece meio que sem ninguém perceber que está acontecendo, né? Acontece sem ninguém perceber que está acontecendo. E se você percebe algo errado, porque no corpo a gente percebe. Eu sou filha de mãe narcisista. E eu lembro que desde criança eu sabia que minha mãe era diferente. Você sente que ela é diferente, ou ele é diferente dos outros pais. Mas você não consegue verbalizar. E não tem ninguém que te valide. Porque se você falar para qualquer pessoa fora da sua família, minha mãe é meio esquisita. Eu sinto que ela fica super feliz quando eu tô mal. E ela fica super mal quando eu tô feliz. As pessoas nós temos uma cultura que coloca a mãe numa posição de sagrada. E não reconhece que não é porque você tem um útero que funciona que você não tem um transtorno de personalidade. Sabe, a gente vive numa sociedade onde, quando aparecem histórias no jornal de mães e pais que fazem coisas monstruosas com seus filhos, todo mundo fala, nossa, tem gente que realmente não devia ter filho. Mas essa mesma sociedade, se você tentar pedir ajuda antes de chegar nesse momento extremo que a criança morre, ninguém te valida. Você é uma má filha. Mas mãe é assim mesmo, pai é assim mesmo. Eu quero deixar claro que a gente não está falando de conflitos entre pais e filhos. Isso todo mundo tem. Inclusive, quando você estuda psicanálise, tem que existir frustração entre os pais e os filhos. Porque faz parte de um caminho natural de individuação. Tem uma coisa que é natural eu sentir raiva dos meus pais e me rebelar para que eu descubra a minha personalidade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que têm um perfil de personalidade que, quando você interage com elas, você literalmente morre por dentro. Eu vou te dar uma ideia. Ontem à noite, um seguidor entrou em contato comigo. Ele falou, Tari, eu quero te falar um negócio. Eu fui, infelizmente, diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista. E foi necessário eu destruir a vida de 3 parceiras minhas para perceber. E olha que louco, as 3, sem combinarem entre si, me falaram a mesma frase. E a frase foi, ao seu lado, eu fui morrendo aos poucos. Então, é isso que acontece. Você não consegue perceber que a pessoa está fazendo você duvidar de tudo que você tem de luz através de um mecanismo de manipulação psicológica chamado gaslighting.
Gaslighting é uma manipulação psicológica tão sutil que ninguém percebe o que está acontecendo. O que é gaslighting? Gaslighting é quando você fala e faz coisas sutis e indiretas o tempo todo que fazem a outra pessoa achar que ela está enlouquecendo. Ou que ela não pode confiar na própria percepção da realidade. E aí, essa outra pessoa, depois de tanta repetição, você falar aquelas coisas distorcidas, tantas vezes, ela começa a levar aquilo como uma verdade pessoal. Eu vou te dar um exemplo extremo, tá? Algumas mães narcisistas, e que podem ou não ter traço antissocial ou de outros transtornos de personalidade, elas têm um vazio emocional tão grande que elas escolhem o filho para manter embaixo da saia, para que elas nunca tenham que ficar sozinhas. Elas não querem que o filho cresça e as abandone tendo uma vida normal, casando, tendo filhos. Então, desde criança, elas colocam na cabeça de um dos filhos, isso em algumas famílias, tá? Você nunca vai dar certo na vida, você é muito esquecido, você nunca vai se dar bem no mundo. E aquele filho, para agradar a mãe, começa a agir como um fracassado. Você é muito esquecido para ser um adulto. Aí ele chega na fase adulta e ele começa a agir como uma criança que não consegue dar conta. Para ser aquela criancinha quebrada, aquele adulto de 50 anos de idade que nunca teve um relacionamento, nunca teve um emprego, nunca saiu de casa, é deprimido, toma remédio pra caramba, mora com a mãe e só fica no quarto enfiado lá dentro. E aí quando você vai ver, mas será que esse cara realmente tem uma deficiência cognitiva? Será que ele tem algum tipo de problema que ele não poderia ser um ser humano autônomo na vida? Não tem nenhum problema. É simplesmente que a mãe coloca na cabeça do cara que ele nunca vai ser um ser humano normal, um ser humano normal. E aí, a gente, sem perceber, a gente muda a nossa personalidade para ser aquilo que a mãe e que o pai nos fala, sem perceber. Mas por que o ser humano ele tem essa necessidade de agradar os pais? Por que é tão incontrolável e acontece sem a pessoa perceber? Ótima pergunta. Porque o ser humano... A gente não é que nem cavalo, que quando a gente nasce, a gente sai caminhando. Nós temos uma dependência real dos nossos pais. No sentido de que, se seus pais não cuidarem de você e você for um bebê ou uma criança, você vai morrer. Então, a psique humana, quando ela olha para os pais e ela percebe, tem algo de errado com os meus pais. Eles claramente não podem cuidar de mim. Ela faz um malabarismo para a criança não perceber isso. Olha que interessante. A gente não deixa de amar os nossos pais quando a gente percebe que eles têm traços esquisitos. A criança é obrigada a deixar de se amar. Porque se ela olhar para os pais e reconhecer, eu sou pequena, vulnerável, totalmente dependente, e essas pessoas que deveriam cuidar de mim não são capazes. Isso é um choque tão gigantesco para a psique dela, que a psique dela começa a mentir para ela mesma. Não, os seus pais são ok, o lixo é você. Ufa! Aí você pode pensar, mas como que isso é uma tática de sobrevivência? Para pensar. Se eu penso que eu sou o problema da minha família, eu sou o lixo, eu sou a culpada. Meus pais, na verdade, eles são perfeitos. Então, isso ainda me dá uma possibilidade de melhorar meu vínculo com os meus pais. Porque se eu sou o lixo, é só melhorar a mim mesma, né? Não? Um dia meus pais vão me enxergar. Isso é uma tática de defesa psicológica que o cérebro coloca na sua cabeça para você, numa idade muito nova, não conseguir perceber que não, eles não conseguem cuidar de você. Seria um impacto muito grande entender isso. Exatamente. E é por isso que a gente, quando a gente tem mãe e pai narcisista, além de não ter qualquer tipo de validação da sociedade, que as pessoas não entendem que tem pais que têm transtorno de personalidade, a nossa própria psique barra a percepção de que os nossos familiares são tóxicos. E ela barra isso para nossa sobrevivência emocional. E a gente faz isso desse jeito específico que eu te falei. A minha família tá tudo bem, o lixo sou eu. A minha família tá tudo bem, o lixo sou eu. Eu só vou trabalhar muito através do meu perfeccionismo tóxico para ser melhor. Porque algum dia, com 50, 60, 70 anos, se eu for boa o suficiente, minha mãe vai me validar. E ela nunca vai te validar. Porque a estrutura de personalidade narcisista é impossível de satisfazer. É um buraco interno tão avassalador que a sensação que a gente tem quando a gente lida com esses perfis é que não interessa o que você dá para eles. Você pode dar todo o seu dinheiro, todo o seu tempo. Você pode ser perfeitamente obediente. Nunca vai ser o suficiente. Porque você está querendo preencher um buraco interno deles.
que eles não sabem preencher, então não tem como externalizar essa responsabilidade. Então os filhos, eles morrem por dentro desse jeito, abrindo mão de si, abrindo mão de tudo, dos amigos que a mãe não aprova, do marido que o pai não aprova, da carreira, tudo. Eles não tomam nenhuma decisão na própria vida, porque eles sabem que se eu for eu mesma, eu vou ser descartada, eu vou ser punida, eu vou ser mal falada. Então a pessoa prefere, naquela mentalidade infantil, se apegar à ideia de não, minha família tá ok. Quer ter a aprovação da família, né? Pra sobreviver, pra continuar sobrevivendo e ter o, sei lá, acho que na mente do ser humano deve passar alguma coisa a ver com alimentação, com o local onde mora. Esses elementos de sobrevivência são os que mandam nesse caso, né?